Questão 136. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone reto um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone conforme ilustrado na figura. Observe, ele coloca para a imagem, indicando para a gente o que é que está acontecendo. Existe aquele cone reto que ele havia descrito inicialmente. Eu percebo que realmente esse cone reto possui uma altura de 36 centímetros e um diâmetro da base de 18 centímetros. Lembrando sempre daquela informação clássica, se o diâmetro mede 18 centímetros, quanto é que mede o raio da base desse nosso cone? 9 centímetros. Se a questão falar para você que o diâmetro de alguma coisa é X, você já vai anotar na sua prova que o raio é metade desse valor. Porque, de maneira geral, nas equações de área, de volume, a gente sempre trabalha com o raio. Dificilmente a gente trabalha com o diâmetro. Então é importante que você já deixe isso registrado para não confundir os valores. E aí ele disse para a gente que desse cone maior foi removido esse conezinho menor aqui em cima. Esse conezinho menor tem um diâmetro da base igual a 6 centímetros. A gente não sabe qual que é a altura desse conezinho menor. A gente só sabe que o diâmetro da base dele mede 6 centímetros. E aí, ele foi retirado. É como se a gente tivesse feito um corte no cone maior e tivéssemos retirado aquela tampa desse cone maior. E aí sobrou o quê? Sobrou um tronco de cone de bases paralelas. O tronco de cone de bases paralelas é uma figura espacial que você obtém quando você pega um cone grandão e aí você faz uma secção paralela à base desse cone, né? Eu faço um corte usando um plano paralelo à base do meu cone. E aí eu retiro o topo ali daquele meu cone maior. O que sobra é esse tronco de cone aqui. O tronco de cone tem uma circunferência menor, na verdade, no topo, né? E uma circunferência menor ali na parte inferior. Ele tem essa caracterização aqui bem clássica. Agora, vamos lá. Ele deu aqui essa imagem pra gente e aí ele coloca o seguinte. Em seguida, perfura esse tronco de cone removendo um cilindro reto de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Então, olha, depois que ele formou o tronco de cone, ele perfura esse tronco de cone e remove um cilindro reto que tem o mesmo eixo de simetria que o cone original. Ou seja, ele cortou essa partezinha aqui do nosso tronco de cone e retirou, né? Furou ali dentro e tirou aquela paradinha dali de dentro do tronco de cone. Ele disse ainda uma informação importante, que é o diâmetro da base desse cilindro é 6 centímetros, assim como o diâmetro da base daquele cone menor que tinha sido retirado. O diâmetro aqui também mede 6 centímetros pro cilindro que a gente está observando ali dentro do tronco de cone. E aí ele coloca que, dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. De fato, no final das contas, nós temos uma figura que é um tronco de cone em que houve uma perfuração no interior desse tronco de cone de um cilindro. Uma perfuração interna que representa a figura de um cilindro de base a base. Essa é a ideia. Vamos lá. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π. Ele deu aqui uma informação sobre a massa. Ele diz que para produzir aquela escultura ali, nós temos um gasto de massa, né, uma utilização de massa de 0,6 gramas para cada 1 centímetro cúbico. Isso aqui seria relativo à madeira, né, o quanto de madeira que você vai gastar, pensando na massa e comparando essa massa com o volume. Beleza. Ele então pergunta, qual é a massa em grama dessa escultura? Né? Qual é a massa dessa escultura que foi formada aqui em questão? Bom, para descobrir isso aqui, o que a gente tem que perceber? Ele não deu nenhuma informação sobre a massa da madeira, a não ser essa relação entre quantidade de gramas para cada centímetro cúbico. Logo, se eu quero descobrir a massa dessa escultura, eu preciso primeiro descobrir qual que é o volume que essa escultura tem de madeira de fato e jogar isso dentro dessa nossa regra de 3. Porque 0,6 gramas é a massa para cada 1 centímetro cúbico. Então, se eu tiver ali X centímetros cúbicos, eu consigo descobrir as Y gramas de madeira que estão compondo aquela nossa escultura. Para fazer isso, primeira coisa que a gente tem que pensar logo de cara. Eu preciso
logo de início, descobrir qual que é a altura daquele conezinho menor que foi retirado. Eu preciso descobrir qual que é a altura desse conezinho menor que foi retirado do nosso cone maior. Uma coisa que dá para ser feita, que é muito mais simples de a gente fazer numa situação como essa, é a gente aplicar o conteúdo de semelhança de sólidos. O que diz esse conteúdo? Se você parar para analisar, o cone maior e o cone menor possuem bases cujos centros coincidem. O centro dessa base menor vai coincidir com o centro dessa base maior. Além disso, são dois cones, são duas figuras de mesmo formato espacial. E por conta dessa relação, a gente consegue criar uma razão de semelhança, igual a gente faria na geometria plana se a gente estivesse falando de uma semelhança de polígonos. Só que nesse caso, olha como que vai ficar. A gente pode fazer o seguinte: a altura do cone maior dividido pela altura do cone menor é igual ao raio da base do cone maior dividido pelo raio da base do cone menor. Sempre que você tiver essa situação, um cone maior, e aí a partir desse cone maior você faz uma secção paralela à base para tirar um conezinho menor, você pode montar essa proporção, relacionando o cone maior com o cone menor. E aí, como que vai ficar essa nossa razão de proporção? Vou dar um desenvolvimento para ela. O Hzão é a altura do cone maior, que é 36 centímetros. Isso a gente tem, 36 centímetros. Dividido pela altura do cone menor. A gente não sabe. É o que a gente quer, inclusive, descobrir. Vou deixar aqui como sendo um Hzinho. E isso é igual, a gente coloca, raio da base do cone maior. O raio da base do cone maior é 9 centímetros. Vou colocar aqui, 9 centímetros. Dividido pelo raio da base do cone menor. O raio da base do cone menor é 3 centímetros. Lembre-se que ele falou pra gente que o diâmetro da base do cone menor é 6 centímetros. Porém, o raio é metade do diâmetro, ou seja, o raio mede 3 centímetros. Então eu coloco aqui 3 centímetros pra gente. Fechou? Maravilha. Vou puxar uma setinha e vou desenvolver o restante bem aqui. Vai ficar assim: 36 dividido por H igual a 3. Por quê? 9 dividido por 3 é 3. Esse 3 fica aqui sozinho no lado direito da equação. Eu quero descobrir o H, a gente pode isolar ele. Então, fazendo aqui a nossa multiplicação cruzada. 36 vezes 1 é 36. Isso é igual a 3 vezes H. Logo, H é igual a 36 dividido por 3. O que dá pra gente 12 centímetros. Beleza. 12 centímetros nada mais é do que a altura do cone menor. É o Hzinho. Então, olha, essa altura do cone menor aqui é 12 centímetros. Ok. Só que aí, observe bem. Se a altura do cone menor é 12 centímetros, quanto é a altura do nosso tronco de cone? Aquela altura para o tronco de cone ali. Cara, aquela altura ali vai ser de 24 centímetros e eu vou te explicar por quê. Pensa comigo. Essa altura inteira, que era a altura do cone maior, era de 36 centímetros. Essa altura pequenininha aqui era de 12 centímetros. Então, o que sobra, o que fica aqui, é o restante para dar os 36 centímetros. Pensa, 12 centímetros mais 24 centímetros tem que dar os 36 centímetros aqui ao todo. Esses 24 centímetros são a altura do nosso tronco de cone, né? Os 12 era a alturazinha daquele cone menor que foi retirado ali ao longo desse nosso processo. Essa é a ideia que nós temos por trás dessa questão a priori. Tá bom? Bom, eu vou até apagar esse rascunho aqui da nossa razão de proporção, só para não ficar muita informação de uma só vez. Agora eu quero que você pense comigo, né? Eu tenho aqui, nessa situação, uma forma de descobrir o volume de madeira para que a gente possa descobrir a massa de madeira que foi utilizada em questão. Vê se você concorda. Eu posso fazer assim. Eu posso pegar o volume do cone maior, que era tudo que eu tinha no começo de madeira, menos o volume do cone menor, porque ele foi retirado, menos o volume desse cilindro aqui. Porque aqui dentro, inicialmente, eu tinha madeira. Só que aí, o cara que está fazendo aqui essa escultura, ele foi lá e tirou esse cilindro dali de dentro. Ele tirou um pedação de madeira ali de dentro. Aquele tubo de madeira ali de dentro. Então, para descobrir o volume de madeira que resta, né, que é o volume que está disperso aqui nessa escultura, eu preciso pegar o volume que eu tinha no começo, ao todo, menos o volume desse conezinho menor, menos o volume desse cilindro que foi retirado daqui de dentro. Se eu fizer isso, o que vai sobrar é o volume de madeira que resta aqui na escultura final.
E aí eu consigo jogar na regra de 3 simples para chegar na resposta correta. O raciocínio é bem direto, é bem objetivo. E é assim que a gente tem que trabalhar. E por que a gente faz assim? Porque, cara, não existe nenhuma fórmula para você calcular o volume de uma escultura como essa daqui. Ou pelo menos não tem nenhuma fórmula que a gente guarde na memória para fazer cálculos de volume de esculturas como essa daqui. Por isso que a gente tem que fazer essa adaptação. Agora, vamos lá. Vou fazer da seguinte maneira. Volume do cone maior. Vamos calcular por etapa, tá bom? Volume do cone maior. Qual que é o volume do cone maior? Bom, o volume de um cone, você tem que lembrar, é a área da base desse cone vezes a altura do cone, tudo isso dividido por 3. Sempre é dessa maneira que você vai calcular o volume de um cone. Beleza. Só que a área da base de um cone pode ser escrita da seguinte forma. Π vezes R ao quadrado. Por quê? Porque a base de um cone é um círculo. E um círculo tem a sua área sendo calculada dessa maneira. Π vezes o raio da base desse círculo, né? O raio desse círculo em questão ao quadrado. E aí observe, a área da base é π vezes r ao quadrado, isso está multiplicando ainda a altura h, e todo esse nosso resultado está dividido por 3. É muito comum, aluno preparado na hora da prova, se esquecer dessa divisão por 3 no volume de cone. E isso é um pecado, isso aí pode tirar um acerto fácil na prova, tem que tomar cuidado. Agora, substituindo, a gente pode fazer aqui a devida inserção. Ele falou para a gente considerar 3 como sendo aproximação para π, então já vou considerar essa aproximação. O π vale 3, vezes o raio da base ao quadrado para o cone maior. O cone maior tem uma base cujo raio mede 9 centímetros. Então, vou colocar aqui 9 ao quadrado. 9 ao quadrado. Vezes a altura desse cone maior. O cone maior tem uma altura de 36 centímetros. Vou colocar aqui 36 centímetros. Tudo isso daqui dividido por 3. Beleza? Detalhe importante. E não apenas importante, tá? Importantíssimo. Eu já estou substituindo os valores na equação, mas é porque eu já tinha percebido que tudo está em centímetros. Mas é sempre importante você verificar. Estou calculando o volume do cone maior. Será que a altura e o raio da base estão em centímetro? Porque se um tiver em metros e o outro tiver em centímetros, já vai dar problema. Você tem que colocar as grandezas de tamanho sempre na mesma unidade de medida. Nesse caso, está tudo em centímetros, então não tem problema. Dá para simplificar. 3 divide 3, o resultado é 1. E aí aqui vai ficar o quê? 81 vezes 36. 9 ao quadrado é 81. E aí esse 81 multiplica o 36 aqui. Fazendo a nossa multiplicação. 81 vezes 36. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 48. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Vem um 2 aqui. E aí somando tudo, ó. 6, 1 para cá. Sobe 1, 9, 2. 2.916. Olha que legal. 2.916. Qual a unidade de medida? Centímetro cúbico. Tudo que é volume você mede em grandezas cúbicas. Aqui, como eu estava trabalhando com centímetro, eu vou ter centímetro cúbico. Show de bola. Descobrimos o volume do cone maior. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o volume daquele cone menor. O conezinho menor que foi retirado ali. Cara, o volume do cone menor é a mesma coisa, ou melhor, pode ser calculado da mesma forma como a gente calculou o volume do cone maior. Afinal, todo cone tem um volume que é calculado por meio de uma equação padrão. E eu já vou colocar direto. Vai ficar π vezes o raio da base do cone menor ao quadrado, vezes a altura desse cone menor ao quadrado, tudo isso daqui dividido por 3. Essa é a ideia. Agora, substituindo, o nosso π é 3, o raio da base do cone menor ao quadrado é quanto? Bom, o cone menor, veja, tem um diâmetro da base igual a 6 centímetros, portanto, o raio é 3 centímetros. O raio é metade do diâmetro da base. Vou colocar aqui o nosso 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Vezes a altura do cone menor. O cone menor tem uma altura de 12 centímetros. A gente pode colocar essa informação aqui também. 12 centímetros. Tudo isso dividido por 3 pela equação. Esse 3 simplifica com esse 3 aqui, e aí vai ficar 9 vezes 12, né? 3 ao quadrado é 9. 9 multiplica o 12 aqui pra gente. 12 vezes 9, isso aqui daria 18, dá 1. 9, 10, 108. Então, olha, 108 centímetros cúbicos, beleza? 108 centímetros cúbicos. E por fim, o que a gente tem que fazer? Qual que é o último volume que a gente tem que calcular, antes de chegar na resposta certa? É o volume do cilindro. Lembra que a gente tem que tirar aquele cilindro que está lá dentro, inicialmente do cone maior, inicialmente do tronco de cone, e que foi, né, eliminado. Bom, o volume de um cilindro é
área da base desse cilindro vezes a altura desse cilindro. A área da base de um cilindro é a mesma coisa que a área da base de um cone, porque um cilindro tem uma base circular, né? Sempre que você olhar para um cilindro, você vai perceber que ele tem uma base que é formada por um círculo, né? Lembra lá do copo de beber água que tem aí na sua casa? É um círculo, então a área da base do cilindro vai ficar π vezes r ao quadrado, né? Π vezes o raio desse círculo ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Isso aqui desenvolvendo vai dar pra gente 3 vezes. Qual que é o raio da base do cilindro ao quadrado? Bom, o raio do cilindro, da base do cilindro, é 3 centímetros, porque o diâmetro da base é 6 centímetros, então o raio é metade disso. O raio é 3 centímetros, metade de 6. 3 ao quadrado, lembra desse expoente 2 aqui da fórmula. Vezes a altura desse cilindro, que é 24 centímetros. Lembre-se que a altura desse cilindro aqui em questão mede 24 centímetros, como a gente havia deduzido inicialmente. Bom, isso aqui vai ficar pra gente 3 vezes 24, que vai dar 72 vezes 9, tá bom? Só para vocês entenderem o que eu fiz, tá? Eu peguei o 3 e multipliquei pelo 24, 3 vezes 24 é 72 e 3 ao quadrado é 9. E aí mantive ali a multiplicação. Agora a gente pode finalizar. 72 vezes 9. Bom, 9 vezes 2, 18, dá 1. 9 vezes 7, 63, com 1 dá 64. Então, 648 centímetros cúbicos. De novo, estamos trabalhando somente com as grandezas em centímetros. Por isso que a gente está fazendo a determinação dos volumes todos em centímetros cúbicos. Agora vamos lá. Qual que é o volume da escultura final de fato? Lembra do que eu havia falado no início? O volume da escultura é o volume do cone maior, era o que a gente tinha inicialmente de madeira, menos o volume do cone menor, menos o volume do cilindro. É isso aqui que vai dar pra gente o volume final de madeira para que a gente possa jogar ali na regra de 3. Agora vamos lá, vai ficar como? Vou fazer assim, ó, 2.916 menos, e aí já vou juntar o volume do cone menor com o volume do cilindro. Isso aqui vai dar quanto pra gente? Isso aqui vai dar 756 centímetros cúbicos, beleza? 48 com 8 daria aqui pra gente 56, e aí mais aquele sim ali, 756 centímetros cúbicos, tá? Por que eu fiz isso? Porque aí fica mais fácil para subtrair. Eu só pego o volume do cone maior, 2.916, e faço isso menos esse valor somado aqui, né? Que é o volume do cone menor com o volume do cilindro. Não tem erro. Então, agora fazendo a subtração. Menos 756. Subtraindo, 6 menos 6, 0. 1 menos 5, aí ficaria aqui, né? 10 menos 4, que dá 6. 8 menos 7 dá 1. E aqui, né, a gente vai ter o 2 como sendo o resultado final. 2.160, tá? Então, olha, o volume da escultura é quanto? É 2.160 centímetros cúbicos. Fechado? Esse é o nosso volume da escultura em questão. 2.160 centímetros cúbicos. Fizemos a subtração, não tem erro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir a massa, porque lembra, ele está perguntando a massa em grama da escultura. Joga na regra de 3. A questão disse pra gente, ela afirmou pra gente isso daqui, ó. Ela nos disse que 0,6 gramas é a massa para cada 1 centímetro cúbico. Quantos centímetros cúbicos nós temos? A gente acabou de descobrir. Nós temos 2.160 centímetros cúbicos de madeira. Isso aqui vai dar uma massa de M. Eu não sei, eu posso determinar. Multiplica cruzado e aí, ó, não tem nem espaço para continuar ali, né? Vou jogar aqui pro lado, ó. O nosso M vai ser igual a 2.160 vezes 0,6. Perfeito? Né? Ficaria M vezes 1, que é M. E aí, 0,6 igual a 2.160. Note que dá para a gente fazer aqui uma simplificação marota usando propriedade de potência de base 10, que é o seguinte. Eu tenho aqui a multiplicação de um número inteiro por um número decimal. O que a gente pode fazer numa situação como essa? Você pode cortar um zero que está na extremidade direita desse nosso número inteiro e, em contrapartida, você faz essa vírgula andar uma casa para a direita no número decimal. É uma regra padrão que, cara, agiliza muito o seu cálculo nas questões como um todo. Sempre que tu está multiplicando um número inteiro que termina com zero no canto direito, por um número decimal, você pode cortar esse zero que está na extremidade direita desse número inteiro e, para compensar isso, você pega a vírgula do número decimal e anda uma casa para a direita. Facilita bastante o cálculo, porque olha o que a gente vai ter agora. Agora a gente vai ter 216 vezes 6. Ficou bem mais fácil de fazer essa multiplicação. Olha aqui, 216 vezes 6. 6 vezes 6, 36, sobe um 3.
6 vezes 1, 6, com 3 dá 9, 6 vezes 2, 12. Ah, tá. Buguei a matemática. 1.296, agora sim. Letra B. Fechado? 1.296 gramas, essa é a massa da escultura. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.